Agora, para conversar com Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, para falar sobre a importância de preparar o comércio e a indústria para o impacto de eventos naturais adversos. É o que a gente está vivendo, né? Olha só, o Morro dos Cavalos lá interrompido, né? Caminhões presos lá desde ontem. E isso gera impacto no comércio, na indústria, a indústria que produziu, o comércio que não recebe a mercadoria e por aí atento. E como é que a gente se prepara para tudo isso, hein? Por falar nisso, o secretário Fabiano de Souza, né, coronel Fabiano de Souza da Defesa Civil, está dando agora uma entrevista coletiva lá em Florianópolis, falando dos estragos das chuvas aí do final de semana. São João Batista, Biguaçu, Águas Mornas e Paulo Lopes foram os municípios mais afetados pelas chuvas do final de semana. 82 pessoas estão desabrigadas aqui em Santa Catarina, e a região que está em estado de alerta aí para chuvas que ainda podem vir é a Grande Florianópolis, onde tem tendência aí de maior manifestação da chuva. Coronel, bom dia. Obrigado pela visita mais uma vez. Obrigado, Jorge Tais. Um bom dia a você, a toda a equipe da Rádio Itaberá, a nosso ouvinte da Itaberá FM que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Gostaria, inclusive, de cumprimentar e mandar meus cumprimentos ao Major Jair, que trabalha no Batalhão de Operações Aéreas, que nos ouve nessa manhã, e uma oportunidade, Jorge, de nós linkarmos exatamente a situação que a gente vive nesse momento, oriundo aí dos últimos 4, 5 dias, com a questão que você fala, né, na abertura do programa, que é exatamente a preparação da parte econômica do nosso município. Nós estamos falando da indústria, nós estamos falando do comércio, nas empresas prestadoras de serviços, que precisam conhecer e, de alguma forma, estarem preparadas para eventos como esse que nós estamos passando mais uma vez. Infelizmente, são comuns, né? A gente acabou de passar por momentos como esse que parecem serem cada vez mais frequentes, principalmente aqui na nossa região, né? Na nossa região, que eu digo, é o sul do Brasil. Exatamente, Jorge. Olha só, para quem nos ouve, trazer alguns números aqui que são bem interessantes. Eu me baseei na produção de um documento que é o Atlas Nacional de Desastres do Brasil. É um atlas um documento que pertence à Defesa Civil Nacional. E nós temos no ano de 22 o fechamento dos últimos 29 anos de história de registros da Defesa Civil Nacional. Então, para nós termos ideia, só Santa Catarina, em 29 anos, registrou 5.540 ocorrências do tipo de desastres, 5.540 informes que subiram ao governo federal, ou para registro, ou é óbvio, para seguir os ritos de proteção e defesa civil, inclusive solicitar recursos. Para que a nossa audiência entenda, quando a gente está falando em desastres naturais, do que se relaciona a desastre natural? Perfeito, Jorge. Olha só. Desastre, pela legislação brasileira e pela bibliografia que nós utilizamos, é todo evento, e daí ele não é somente de origem natural, ele pode ser de origem tecnológica, ele pode estar ligado a algum tipo de ação, ligado ao labor humano, a parte profissional humana. Vamos dar um exemplo. Nós vimos ali em 2013 aquele evento no Porto de São Francisco, na verdade num porto seco, numa área de estoque fora do porto, que foi exatamente uma reação à base de fertilizante à base de amônia. Não sei se você lembra, é o quinto maior evento mundial, foi aquele que nós registramos ali em São Francisco. Aquilo é um desastre de origem tecnológica, ou seja, desastre é todo evento que ele compromete a vida diária das pessoas e da economia de uma cidade, de uma região, de um estado, em que principalmente a resultante desse impacto sobre a sociedade causa alterações na sua vida, causa impacto econômico, causa impacto social e suplanta a capacidade de sozinho o município conseguir suportar e reverter aquela situação. Então, o desastre não é uma chuva severa de 100 milímetros. O desastre é a resultante da chuva de 100 milímetros. É a consequência. A consequência sobre um ecossistema vulnerável, né, que é o termo que a gente usa. Então, nós tivemos 5.540 ocorrências
em 29 anos. Exatamente, em Santa Catarina. Somente aqui no estado. Nosso estado. E quando eles compilam e lançam isso sobre os 12 meses do ano, ele traz um outro dado interessante, Jorge, olha só. Os meses mais vulneráveis do nosso estado, e aqui esses 5.540 predomina principalmente enxurrada e inundação gradual, que é o que nós chamamos de enchentes. Que são os mais comuns, né? Escorregamento de encosta e estiagem. Tá? Então, a enchente, a enxurrada, o escorregamento e a estiagem são os 4 fenômenos, ou os 4, aí já são desastres, né? Os 4 desastres mais recorrentes do nosso estado. E eles se concentram, é interessante, Jorge, principalmente dos meses de setembro a março. Setembro a março, e depois de março, né, faz uma queda importante para o mês de abril. Sim. Tá? Mas de setembro a março são os meses que mais nós estamos sujeitos a termos esses eventos. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Esse conjunto, se a gente observar, é exatamente início da primavera, verão, final do verão, início do outono. Então, primavera e verão seriam as épocas do ano em que nós catarinenses estamos mais suscetíveis a termos desastres no nosso estado. Para se ter uma ideia. E isso é um levantamento, né, feito com base em dados cadastrados nos últimos 29 anos aqui em Santa Catarina. E esse levantamento também traz aí o número de ocorrências por regiões, né, Neto? Claro, né? E assim, ó, as que mais impactam, principalmente, Jorge, economicamente, é exatamente o Vale do Itajaí. Tá? Quando a gente fala na questão econômica principalmente, os efeitos que a economia Exatamente, sente. Até porque está relacionado assim. Quando eu tive acesso a esse dado pela primeira vez, chamou a atenção, né? É uma coisa bem interessante. O Vale do Itajaí, nós temos uma densidade demográfica de 110 habitantes por quilômetro quadrado. A gente só perde para a região da Grande Florianópolis, que tem 137 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, o nosso PIB aqui do estado, o registro que a gente tem aqui de 2017, que está nesse estudo da Defesa Civil Nacional, nós temos então no Vale do Itajaí responsável por 82,978 bilhão de reais de produção do nosso estado. E daí nós estamos em primeiro lugar. Então nós somos a segunda área mais densamente povoada, mas a área que mais produz no estado de Santa Catarina e é com mais alta recorrência de desastres. Praticamente a nossa região do Vale empata com o Oeste, só que em decretações, só que o Oeste é estiagem. Em primeiro lugar. E nós somos exatamente enxurradas, inundações, escorregamentos a pegar. Um é a ausência de água, de chuva, e a outra é excesso e concentradas. Mais ou menos essa região. Nós somos a região mais produtiva, a segunda mais ricamente adensada de população, mas a que mais sofre com desastres em Santa Catarina. E a gente sempre tem essa questão, né? Sempre e com qualquer acontecimento relacionado à chuva, o vale está no meio, né? Alguma cidade sempre é afetada aí nesse sentido. E o impacto econômico é muito forte, né? Jorge, para nós termos ideia, essas 5.540 ocorrências que nós estamos referenciando em 29 anos, ele é 9,41% de todas as ocorrências do Brasil no mesmo intervalo. Então, Santa Catarina tem quase 10% dos 27 estados da federação. Nós temos 10% da concentração de ocorrências. Então, isso mostra que nós somos severamente impactados. Eu até nem sei, né? Se nesse momento a gente pegasse os últimos 2, 3 anos, o Rio Grande do Sul iria se destacar com certeza, né? Nos últimos anos tem também sofrido muito. Principalmente o ano de 22, 23, né? Que foram anos muito difíceis para os nossos vizinhos. Agora, por que nós somos tão impactados assim? O que nós temos de características, né? Que nos impactam tanto, né? Dessa forma natural aí. Principalmente porque nós temos 4 situações bem específicas assim, Jorge. Primeiro que nós temos uma questão geográfica que nos desfavorece. Nós estamos ao sul do Brasil, ao sul da América do Sul, nos deixando extremamente vulneráveis a todos os tipos, principalmente de ventos de alta circulação, que a gente diz, de toda circulação de ventos que promovem o arrastamento de umidades para a região sul do Brasil. Nós estamos bem no meio. Então, uma posição geográfica que nos torna vulneráveis frente às correntes de vento e frente às correntes marítimas. Que a corrente marítima ele empresta então toda essa lógica de temperaturas, que ele dá faz essa amarração das épocas do ano bem marcadas, tem muito de corrente marítimas envolvendo, e nós somos suscetíveis a isso tudo pela nossa posição geográfica. A outra é pela nossa questão geológica, nossa questão de formação de solo.
Eu já tive outra oportunidade, a gente já conversou e disse, ó, nós temos um solo extremamente vulnerável a escorregamentos. Então a gente tem uma posição geográfica desfavorável, a gente tem um solo desfavorável. Nós temos uma questão principalmente de adensamento. As nossas cidades, se não estão, a predominância, se não está no litoral, estão nos vales, até porque a origem, muito das nossas colonizações tem origem agrícola. Sim. E aí a origem agrícola está nas planícies ricas, que são áreas de inundação de rio. Então a gente já construiu as nossas cidades com perfil agrícola em lugares suscetíveis a escorregamentos, a inundações. Então a gente tem uma ocupação que favorece isso. Nós temos a questão de quando as pessoas migram do oeste do nosso estado para o litoral e para o vale, você vem com um modelo construtivo de construir em áreas planas. Nos nossos vales nós não temos áreas planas à disposição, nós temos encostas. E a encosta, a nossa lógica seria quase uma lógica dos gregos construírem. Você obedecendo obrigatoriamente a encosta, sem fazer recortes. Mexer no perfil do morro, né? Sem mexer. Mas quem vem para cá, a tendência é recortar morro para ter área plana para conseguir construir. Então a nossa relação com o meio ambiente ele não é favorável, para um solo que não é favorável, um regime de chuvas importantes. Né? Então isso tudo acaba agregando e nos tornando tão vulneráveis, né? A exposição a desastres que têm origem em eventos naturais extremos. Agora, Coronel, onde é que os municípios erram, hein? Porque se a gente parar para pensar, nós temos estudos, nós temos o levantamento e nós temos as causas, né? Então, o município, quando ele começa a crescer, ele não deveria ter um plano mais rigoroso de fiscalização, para que não fossem, por exemplo, feitas construções em áreas alagáveis, feitas construções em áreas em que é necessário fazer corte, que isso pode gerar um deslizamento. Está faltando mais fiscalização nos municípios? Isso não é uma coisa exclusivamente nossa, porque a gente já viu Minas Gerais passar por muitas dificuldades, o Rio de Janeiro também passar por muitas dificuldades. E quando você ouve o governo falando, né? O governo fala em ocupação desenfreada, né? Mas não é responsabilidade dele evitar essa ocupação desenfreada? Ô Jorge, isso daria para nós conversarmos uma manhã 5 dias? Inteira, uma semana inteira sobre esse assunto, porque a tua pergunta é extremamente pertinente e profunda nas origens, tá? E como ente público, a gente sempre tem muito cuidado quando a gente fala da responsabilização e da responsabilidade, das entidades e também da população. Esse processo todo é uma via de mão dupla, Jorge, muito importante, porque passa pela legislação. A regulamentação disso tudo passa, e nós estamos falando em plano diretor, e nós estamos falando nas estratégias jurídicas de uso e ocupação do solo, as questões técnicas de uso e ocupação do solo. Nós estamos falando na nossa legislação ambiental, que hoje é uma das mais desenvolvidas, depende do olhar que se dá, ela pode ser uma das que mais contém ocupações desenfreadas e a exposição das pessoas a risco, mas também pode ser, pelo outro viés, uma das que mais inibe as questões da manutenção do processo produtivo agrícola. Enfim, é um desafio de interesses, é um desafio de como se lida isso tanto na esfera jurídica quanto na esfera técnica e também, e não muito distante, na esfera política. Eu lembro bem de algumas questões nossas, assim, todo mundo fala, e agora eu vou falar específico aqui da nossa cidade, Blumenau. Eu já tive essa experiência na qualidade de secretário do município, secretário de Proteção e Defesa Civil, aonde você identifica uma área de risco, aonde você identifica lugares em que não tem obra que dê conta de trazer segurança para aquela área. Você precisa estancar aquela área, você precisa retirar pessoas, você precisa muitas vezes fazer uma intervenção num ponto de bairro, para que você vai diminuindo a ocupação e redirecionando aquelas famílias para outros lugares. E o primeiro enfrentamento que você tem é óbvio, e a gente sabe muito bem, são as pessoas que não aceitam essa estratégia, querem continuar lá por N motivos. Isso precisa ser respeitado, precisa ser compreendido, afinal de contas, lá as pessoas têm um histórico, e nós estamos falando de famílias que moram em regiões que já herdaram dos seus tataravós, um exemplo, e aí sempre foi seguro essas pessoas morarem, porque que agora eu tenho que sair daqui? Então você começa todo um movimento e você traz as questões técnicas, as questões jurídicas, aí enlaça com questões políticas, e esse cadinho todo ele é extremamente difícil de se lidar, Jorge.
Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, precisa acontecer um desastre para o poder público se movimentar. Não é que precisa haver um desastre, mas nos momentos de crise é que as pessoas estão mais suscetíveis a compreender a exposição do risco e o que precisa ser feito. Então, a gente diz assim, muitas vezes, operações em período de normalidade não surtem efeito. E elas são muito robustas na parte documental para você comprovar para as pessoas antecipadamente que elas estão expostas ao risco. Às vezes, no meio de uma crise, aí com o temor de todo mundo e com a compreensão da magnitude do que estava sendo dito no período de normalidade, as pessoas aceitam, então, uma estratégia de política pública para, digamos assim, serem relocadas daquele lugar. E eu falo, e eu sempre gosto de dizer a frase assim, ninguém me contou, eu vi. Eu lembro bem, 2009, 2010, nós com abrigos abertos, pessoas acolhidas nos nossos abrigamentos, né, nas unidades das moradias temporárias que foram feitas. Aquilo serviu de case para o resto do Brasil. Foi a primeira vez que nós operamos moradias para desastre com 2 anos de ocupação das pessoas, sob gestão pública. Foi um caso assim, muito excepcional brasileiro, e dali serviu de exemplo para outros estados. Enfim, nós temos os abrigos abertos, as pessoas acolhidas, e uma vez por mês, algumas pessoas dentro do abrigo recebiam visitas de pessoas externas, entregando um chequezinho na mão, e daí o educador social fez toda uma conversa, foi atrás, descobri que aquele chequezinho era aluguel da sua casa na área de risco. As pessoas estavam no abrigo esperando Minha Casa Minha Vida, com a sua unidade sendo locada na encosta. Olha só. Tá? Então, assim, por que eu trouxe esse exemplo? Não foi para criticar, mas foi para dizer, com base no que tu me perguntou, por que as coisas não acontecem, considerando que nós temos legislação, considerando que nós temos estudos. Por que não acontece? Porque é um conjunto multifatorial, Jorge, não é de responsabilidade de um ente somente. Esse caso não dá para apontar só para a prefeitura, não dá para apontar só para os fiscais, ele é um conjunto de fatores. Tá? E no meio disso tudo estão os eventos que cada vez acontecem de forma mais severa e mais repetida, com menos intervalo entre um e outro, e as pessoas e os seus negócios sendo expostas a essas situações. E virou muito frequente mesmo, né? Esses acontecimentos climáticos, principalmente, né? Hoje uma chuva forte, em curto espaço de tempo, ela inunda boa parte de uma cidade, né? Provoca queda de energia, quer dizer, ele para uma cidade. Exato. Dependendo, no local que for, parou a cidade. Aí vem os reflexos econômicos, aí vem as surpresas inesperadas para quem é surpreendido em casa, né, por um acontecimento como esse. Eu tenho um exemplo aqui, Neto, lá recente, do ano passado, lá da 1º de janeiro, de uma família que saiu, foi para o abrigo, voltou, aí de repente subiu de novo, foi surpreendida de novo, foi para um abrigo. Mas ela morava de aluguel. Aí eu te pergunto, né, por que se autoriza alugar um imóvel, né, onde parte dele é alagável, e sem orientar as pessoas que estão ali, né? Esse é o desafio. Porque são pessoas que vêm de fora, que não conhecem, não têm noção, né? É claro que tem muita gente boa, né, que faz toda a orientação, tá, mas tem aquele que não está nem aí, só quer ganhar o dinheiro, né, e nem avisa. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar fora de Blumenau, inclusive fora do estado, as pessoas comentavam muito que estavam vindo para Blumenau, morar em Blumenau, trabalhar em Blumenau, e queriam orientação de onde morar. Aí eu sempre comentei o seguinte ponto: quando tu for procurar um imóvel para tu locar ou comprar em Blumenau, procura na descrição e na propaganda comercial desse imóvel se diz livre de enchentes, livre de inundação, livre de escorregamentos. Porque hoje essa informação ele já é um atrativo para o imóvel. A gente sempre diz assim, presta um pouquinho de cuidado se você não encontrar nenhuma dessa referência positiva na publicidade. Tá? Que pode ser que assim, ninguém está mentindo, só que algumas das informações de segurança não estão sendo trazidas. E é desafiador, Jorge, porque nós temos grande parte das nossas áreas suscetíveis a cotas diferentes. Vai inviabilizar tudo? Não vai. Quem mora lá precisaria pelo menos ter informação, que é dentro de uma linha que a gente chama de planejamento familiar, tá? Para a segurança, para desastre, saber que em determinados momentos ela tem que ter um plano, ter um documento de família que diga como é que nós vamos nos comportar. Mas não é só para nós, Jorge, não é só Blumenau, tá? Isso é grande parte, a maioria das cidades Brasil inteiro, do Vale, do nosso estado, do Brasil. Tá? Nós estamos suscetíveis a essas mudanças climáticas importantes, com registros aí concentrados nos últimos 20 anos que os nossos avós não viram, que os nossos bisavós não experimentaram.
Então, lugares que foram historicamente seguros, hoje não mais o são. A gente ia muito para o oeste de Santa Catarina e as pessoas diziam, olha, esse poço aqui foi o meu bisavô que cavou, nós nunca ficamos sem água e agora, com 10 dias de estiagem, isso aqui já secou e a gente não está entendendo por quê. Ou seja, tem uma mudança e a nossa geração, está experimentando essas... cada vez mudanças mais esses climáticas, eventos. né? E a gente está falando aqui porque para a nossa região são as questões climáticas, né? Mas tem um exemplo aí do Rio de Janeiro, por exemplo, lembra do prédio que desabou? Sim. Que a prefeitura já tinha ido 2 vezes lá, notificado, e que saiu os moradores, voltavam os moradores até que desabou o prédio, lá aconteceu aquela tragédia. Jorge, né? um exemplo, Jorge, Morro do Baú, 2008, onde nós retiramos uma grande quantidade de pessoas com aeronaves. As pessoas retornaram 48 horas depois, porque tinham animais de criação e precisavam ser alimentados. E daí levavam uma manhã para transitar por dentro da floresta, chegavam em casa, chegava o fim da tarde, não dava para voltar, pernoitaram nas residências e durante o pernoite houve escorregamento e matou as famílias. Então hoje, depois dessas experiências, já sabe-se que pets e animais de criação, você tem que ter uma abordagem diferente para protegê-los também em momentos de desastres, porque além de eles, enquanto animais estarem vulneráveis, você tem esse tipo de ocorrência que não é incomum, que passou a ser recorrente, de pessoas que voltam para cuidar ou que voltam para buscar, já tinham sido retiradas, estavam em segurança e se expõem novamente, e muitas vezes sofrem um acidente e vão a óbito. Então é mais uma estratégia que foi trazida para quem lida com gestão e gerenciamento de desastres, que tem que ter um olhar para animais de estimação e para animais de criação. Sempre assim. Olha, nesse levantamento de mais de 5.500 registros em 29 anos, né, nesse levantamento feito aqui em todo o estado, foram mais de 11.500.000 pessoas afetadas, 272 mortes nós tivemos aqui, né, por desastres naturais. 1.085.000 pessoas que ficaram desabrigadas nesse período todo aí, e os danos causados por tudo isso geraram um prejuízo para a economia de 25 bilhões de reais em 29 anos. Exatamente, Jorge. Esses números são números que surpreendem. O dano e o prejuízo, Jorge, ainda mais, aqui o dano e o prejuízo é tanto público quanto privados, tá? E ele nos assusta muito porque ele é muito danoso, essa perda. Vamos supor, nós comprometemos 25 bilhões em 29 anos. Foi parte disso, de alguma maneira, foi reposto no estado e no município? Foi, mas ele foi principalmente para a recuperação da infraestrutura, para a recuperação dos equipamentos públicos. E você investe, você perde, e você investe novamente esse valor para voltar ao status quo que estava anterior ao desastre. Então é uma perda e um investimento para estar como era antes. Não é nem para melhorias. É óbvio que quando a gente já recupera de forma melhor. Tá? Mas mesmo assim não foi uma grande transformação. Foi só para viabilizar o que já existia. Então é como ficar enxugando gelo. É você ficar patinando numa situação que você não consegue investir para melhorar, e a não ser para voltar ao que estava antes. Então esse é um dano de desastre muito importante, e isso, Jorge, impacta diretamente o ramo econômico, porque não existe política pública de reposição de prejuízo, reposição de perdas para o ramo econômico. O que tem um empresário? Eu vou dar um exemplo, uma cidade nossa aqui do Alto Vale, que teve no ano de 22 a região central da cidade afetada, e pegaram as lojas todas cheias para o Natal, os estoques, as prateleiras repletas de artigos para o Natal, e se perdeu tudo, porque deu uma inundação na cidade, no final do mês de novembro, como nunca visto antes para aquela cidade aqui da nossa região do Médio Vale. Tá? O que acontece? Acontece que essas lojas já não estavam seguradas, essa empresa não estava segurada, porque não se faz mais seguro hoje. Dificilmente as empresas que trabalham com seguros têm segurado plantas empresariais, industriais em área de exposição, de recorrência a desastre. Então, tu não tem seguro. Não existe uma política pública que traga o que a gente chama de dinheiro novo, de recurso novo, que de alguma maneira venha a auxiliar o empresário a se recuperar, indenizar. Não existe indenização para essas situações. Tá? Ou seja, o que vai acontecer? Duas coisas. A pessoa tinha um empréstimo, ela vai conseguir postergar
ela tinha um financiamento, ela vai conseguir postergar a prestação e vai ser aberto novas linhas de crédito. Ou seja, o cidadão se endivida novamente para tentar adquirir ou matéria-prima, ou produtos, ou recuperar maquinário para um status quo que ele tinha antes do evento. Agora ele está endividado novamente. Óbvio, com uma série de benefícios, muitas vezes a custo zero, aí com 6 a 12 meses postergado o pagamento da primeira parcela, mas para o ramo econômico, para o ramo empresarial, industrial, não existe política pública. De alguma maneira, inclusive, se me permite, eu vou até trazer uma fala aqui, também não tem para as pessoas. O que nós temos hoje de recursos que aporta para uma família que tem o seu patrimônio? Liberação do FGTS. Algo que gera de seu direito para usar no momento mais crítico e mais sensível, que é na aposentadoria, que é na velhice. Então só se antecipa um recurso que já era de meu que já é de dele, direito. né? Então, assim, é muito danoso e isso acendeu uma luz há um tempo atrás, uma luz vermelha, Jorge, assim, ó. Característica do estado de Santa Catarina, sua alta resiliência passa também pela nossa capacidade de recuperação econômica. Agora, uma pergunta que fica, né? Se a gente já demonstra aqui, através de balanços e levantamentos, né, do impacto econômico que isso gera, os empresários têm essa consciência e têm plano de contingência, eles buscam fazer isso. É comum a gente ver empresários buscando um plano de contingência para algum tipo de desastre. Quanta produção está parado lá na BR-101 porque o Morro dos Cavalos não tem passagem, a BR-101 é de imensa importância, né, de acesso a portos. Assim como foi a 470 para nós agora até exato, dias atrás, exato. Né? A malha viária para a logística do nosso estado, que carrega aí grande parte da responsabilidade econômica, né? Só a questão dos fluxos de logística é fundamental, e a gente vê quando nós somos vulneráveis. Então nós tivemos ano passado a nossa ligação com o Paraná, né? Através da ligação aqui da 101. Com aquele Paraná, deslizamento lá, né? Que foi uma grande tragédia. Na sequência, porque era o mesmo fenômeno de chuva, na sequência pegou a Dona Francisca, a Serra da Dona Francisca. Sim. Até uma coisa que eu não sabia, há pouco tempo fiquei sabendo dessa questão, quando fecha a Dona Francisca, o norte todo, em direção ao porto, os caminhões deslocam, passando por Doutor Pedrinho, Benedito Novo, Timbó, Indaial, toda essa região da 470, desvia e passa por dentro da cidade de Benedito Novo. Me chamou a atenção o quanto isso impacta um evento lá na Dona Francisca, o quanto impacta para o Médio Vale, em direção ao porto. Então a malha viária tem uma responsabilidade importante. Nós podemos ser o empresário pode ser pego de surpresa, como essa agora do Morro dos Cavalos. Ou seja, para nós no Vale, as chuvas nem estavam tão importantes, mas e agora? Com certeza nós temos empresário nosso que ou está com o caminhão preso, na volta de algum material que foi enviado para o sul do ou está para receber mercadoria, né? Ou parte do seu insumo, parte da sua matéria-prima, ou queira lá embalagem, ou fios, ou componentes, né? Produtos químicos, enfim, não vai chegar. Qual é o plano B? Se o plano A é comprometido, se aquele que é o dia a dia, qual é o plano B? E daí, Jorge, é que nos surpreende assim, muitas empresas, a grande maioria acredita ainda de que desastre natural é algo de baixa recorrência, imprevisível, que não precisa antecipar nada. Quando espera, existe a gente brinca, né? Quando a gente fala em gestão, existe uma modalidade que o pessoal chama de NHS. Eu uso estratégia NHS, na hora sai. Então espera acontecer o problema para sentar com o seu pessoal e ver como é que nós vamos resolver. Só que ele esquece muitas vezes que isso impacta a sua imagem na linha comercial e na linha industrial. Muitas vezes ele não tinha um fusívelzinho de segurança nos seus contratos assinados, né? Então daqui a pouco ele está sujeito a multas, daqui a pouco ele está sujeito a que a empresa dele já não é vista com o mesmo olhar, porque não consegue cumprir prazo. É óbvio, depende a linha de prestação de serviço e a linha de operações das empresas nossas da região. O seu colaborador da empresa, ele mora em área de risco, então ele não consegue ir com chuva de 100 milímetros, daqui a pouco aqueles 4 profissionais que operam aquela extrusa que é responsável por 60% da nossa produção, essas 4 pessoas não chegam, não porque não desejam trabalhar, mas porque ou sua casa foi arrastada, ou porque abriu uma grande cratera e arrancou a ponte que liga ao trajeto que ele usa. Isso tudo nós temos alertado, Jorge, que é possível você antecipar,
Existe uma sazonalidade nos eventos, um período que a gente está mais exposto a isso. Hoje as previsões já têm vindo com dias, depende do fenômeno. Você tem aí com uma semana já o cenário sendo apresentado e informações importantes sendo antecipadas. Então nós temos um planejamento mínimo. E assim, nada disso que eu estou falando, Jorge, é inventado. Isso existe dentro das normas brasileiras de regulamentação, existe a 22313, que é exatamente uma norma brasileira ligada a uma ISO que chama Gestão da Continuidade dos Negócios, ou Sistema de Gestão de Continuidade dos Negócios, que recomenda ao empresário que sente com seus profissionais, dedique parte do tempo a planejar isso, como nós operamos em situação de crise. E nós podemos estar falando assim, Jorge, demos o exemplo do evento natural que impactou a logística, mas nós podemos ter comprometimento de fornecimento de energia elétrica, comprometimento de fornecimento de água, de rede lógica. Tá? Quem nos ouve agora, o seu empreendimento tem a sua questão lógica protegida? Se você tivesse um incêndio agora, um pico de energia severo e a máquina, o computador em cima da mesa do seu contador queimasse, onde é que estão os dados? Onde é que estão os dados de fornecimento, de nota fiscal? Isso está na nuvem? Isso tem redundância de segurança? Sem energia elétrica eu consigo produzir quanto tempo? Sem o fornecimento de água? A perda do meu sistema de decantação de água inservível, porque eu tenho algum tipo de recomendação de meio ambiente, que eu tenho que trabalhar com esse tipo de produto, e se me rompe um dique e eu perco um sistema de contenção de afluentes, como é que eu produzo? Isso tudo já foi pensado, já se foi para a prancheta e imaginou, porque para a nossa região, nosso estado, mas em especial a nossa região que produz tanto, nós somos uma região extremamente densa, extremamente produtiva e extremamente exposta a desastres. E isso tudo tem que conversar. E vai conversar na prancheta e não no momento da crise. Tá? Mas tendo a visão, né, do lado do investidor, do empreendedor, do empresário, principalmente do grande negócio, o empresário de grande empresa, né, que já tem que colocar isso na planilha, não tem como, né, nesse sentido, é mais uma sobrecarga, né? Sem sombra. É sem mais sombra uma coisa para sobrecarregar o investidor, o empresário. Né? Mas, Jorge, assim, se não for pensarmos assim, se nós não pensarmos com essa visão na antecipação e no planejamento, nós inviabilizaríamos muitos lugares. E nós estamos falando assim, deixa eu sair fora da nossa cidade. E vamos assim, nós estamos falando na cidade do México, nós estamos falando na Flórida, nós estamos falando em São Francisco, nos Estados Unidos, a cidade que há 40 anos espera um grande terremoto. Nós estamos falando no Japão, nós estamos falando em parte da Europa. Então, esses lugares seriam inviáveis? Tem uma carga maior de responsabilidade? Tem, mas são viáveis, principalmente se nós tivermos um olhar para o planejamento, um olhar para a prevenção, para a antecipação, e saber que nós continuamos produtivos, que os nossos negócios continuam viáveis, só que eu tenho um cuidado um pouquinho maior. Jorge, sabe onde é que eu tenho encontrado, eu tenho conversado com empresários que já têm essa pegada e esse olhar? Foi interessante, assim, em duas situações distintas, aqui para nós em Blumenau. Ou os empresários já estão sendo cobrados das empresas financiadoras, daquela onde eles têm ido tomar recursos para fazer investimento. A contrapartida já tem sido, e o que documento o senhor me apresenta que me indique que o senhor tem se preparado para eventos importantes, que causam o que eles chamam da disruptura do processo produtivo. O senhor já tem algum nível de preparação? Então, aonde as pessoas têm ido tomar recurso financeiro. E o segundo é um outro segmento, que é uma prestação de serviço ou de entrega de produtos, numa linha terciária ou quaternária ainda, de fornecimento de produtos e serviços para multinacionais. Porque lá fora, né, vamos ao termo, né, lá no exterior, essas empresas já há algum tempo têm sido demandadas de que elas têm que demonstrar que ela e toda a cadeia dela produtiva está preparada para a disruptura devido a desastres. Então ela desce, cai aqui numa empresa nossa em Blumenau, que diz, olha, que forneça transformadores, que forneça motores para um grande segmento internacional, diz como é que você está preparado para essa situação. Então, nesses dois segmentos, no multinacional, do internacional e do financeiro, já começou a sinalizar de forma importante assim, esteja preparado. Tá? Então, essa é a nossa realidade. É porque estamos caminhando, né? E quais são as principais recomendações, Coronel? Principalmente assim, é uma estratégia multissetorial, vamos assim dizer. Então, eu tenho que primeiro conhecer o meu nível de exposição. Então, compreender assim, onde é que eu estou com a minha planta principal, com os meus depósitos, o quão ele está exposto a eventos e que tipo de eventos. Se eu conheço que ele está exposto, se eu conheço que tipo de evento, eu já consigo
alfinetar a recorrência e a exposição que eu tenho aos eventos naturais, que o estudo a gente já tem mapeado. Então, eu tenho minha empresa num determinado bairro em Blumenau. Qual é o meu nível de exposição nesse bairro? Qual é o evento que mais ocorre aqui? Em que época do ano ele mais ocorre? Uma chuva de quantos milímetros ele começa a surgir? E assim, não só a empresa, como a principal linha logística, né? O entorno ali do transporte, dos né? meus caminhões, chegar e sair. Dos meus caminhões. Eu fui consultado por uma empresa cerca de alguns meses atrás, fora daqui, trabalha em Manaus, e ela disse, eu tenho um grande problema com o Porto de São Paulo. Então, de Manaus até o Porto de São Paulo, como é que eu monitoro o desastre nesse evento que impacta a minha logística? E é uma realidade nossa. Então, conhecer o meu nível de exposição e os eventos a qual me impactam. Segundo, eu ter algum planejamento. Do segundo tipo, plano B e plano C para essas situações. E daí, assim, inunda, para onde é que eu vou com o meu depósito? Inunda, eu perco energia elétrica. Enxurrada, já me levou 3 vezes a ponte do trajeto que eu preciso utilizar. Tá? Então, eu ter algum planejamento de plano B e plano C. Não chega, é pela 470 que chega o meu insumo, agora eu preciso trazer por algum outro lugar. Como é que a gente trabalha isso? Tá? Então, é ter alguns planos. E o plano, inclusive, um plano de retomada dos negócios do tipo, fomos impactados, ficamos fechados 15 dias. Quando a gente retoma, o que é o mais importante? Fazer com que o insumo chegue ou dar prioridade para que o meu produto saia? Então, isso tudo é interessante ser pensado anteriormente. Então, eu ter alguns planos, ter plano de chamada, desenvolver, o próximo ponto importante, desenvolver a autoproteção do meu colaborador. No seguinte sentido, independente do que aconteça, eu preciso ele na empresa. Como é que ele se autoprotege, então? Onde ele mora? Aí agora é uma questão do colaborador. Mas é importante que essa informação chegue para ele, quem sabe na CIPAT, na Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que ele tenha esse nível de conhecimento de autoproteção. A empresa precisa de você aqui. Como é que você chega? Você sabe o que você mora, qual é o nível de exposição, com quantos milímetros a sua rua enche para que você consiga sair? Rotas, né? Exato, né? E, primeiro ponto que é uma segurança que o poder público faz. Ponto facultativo. Escolas e creches são impactadas, as crianças estão em casa, o casal trabalha fora. E agora? Qual é a estratégia que tem? Os dois faltam ao emprego, quem é que tem essa habilidade de conseguir faltar para que o outro possa ir? Então, isso tudo é um planejamento familiar que o colaborador tem que pensar de forma antecipada para salvaguardar a sua possibilidade, o seu posto de trabalho. Tá? Comunicação que a empresa faz, com quem eu me comunico, com quem nós chamamos de nossos stakeholders, né? Os envolvidos nesse processo todo, ou envolvidos com interesse econômico, ou envolvidos exatamente em estar trabalhando, em prestando serviço. Eu já me antecipei uma fala com eles, dizendo como nós estamos protegidos, o que nós esperamos deles. Vamos supor assim, eu tenho uma empresa, a minha empresa produz muito resíduo sólido. Eu tenho uma empresa que todo dia vem com um caminhão e leva esse resíduo sólido. Eu não posso ficar com ele aqui, porque a legislação ambiental diz que eu não posso ter estoque desse produto. E se essa empresa não chega? Então, eu já planejei um aporte de um caminhão de um outro lugar que possa tirar isso do pátio da minha empresa. Então, essas questões todas de entender a minha vulnerabilidade, fazer planejamentos, tratar da segurança ou do aumento da resiliência do meu colaborador e comunicar o que a minha empresa faz, tá? Isso tudo é gestão de continuidade dos negócios. Para mim continuar produtivo e competitivo mesmo durante desastres, ou me recuperando no menor espaço de tempo possível para não perder a competitividade econômica. E não ser muito impactado acima de tudo, né, Neto? E saber que, se for severamente e continuamente impactado, não há questão econômica que consiga suportar, né? Todo mundo tem o seu limite. A Covid, né? A pandemia mostrou isso muito claro para nós. Como existem empresários, como a nossa economia é frágil, Jorge, no seguinte sentido, como tem pessoas que a gente comenta, né, que trabalham no just in time, no seguinte tipo, se ela não produzir 20 dias, ela não consegue pagar suas contas no final do mês. Ela não tem um caixa suficiente. Tá? O produto precisa estar entrando e saindo e ela faturando o tempo todo para dar conta das suas obrigações financeiras ou pagamento do colaborador, das suas taxas, dos seus impostos. No fim do mês, ela não tem um respiro, ela não tem uma segurança, a não ser tomar... Trabalha sempre no limite, né? Sempre no limite, sempre com um cinto muito justo. Tá? Muitas vezes, para se virar numa situação dessa, tem que buscar recurso financeiro fora, fazer um empréstimo. Já pensou quanto isso é difícil? Você fazer um empréstimo, você se endividar para pagar a conta?
É complicado. Bom, é dificílimo essa questão. Daí, exatamente, não há indústria, não há comércio que resista ao impacto continuado dessa realidade. E é isso que a gente precisa antecipar, prever e trabalhar com essa visão um pouquinho mais preventiva, né? Eu tratei com uma empresa, visitei agora do Médio Vale mês passado, e ela disse, Neto, eu não tenho nem fôlego hoje com o meu grupo de trabalho para parar uma tarde para pensar sobre isso. Eu não consigo, está todo mundo tão sobrecarregado e trabalhando numa produção eu estou com os 3 turnos girando, tá, para dar conta das demandas. Eu não tenho tempo, eu não tenho espaço para tirar ele da linha de produção. E eu não estou falando do operador, como a gente diz, de chão de fábrica, operativo de máquina direto. Estou falando do média gerência, do média e alta gerência. Eu não consigo. Daí, com certeza, essa pessoa, ela está numa área de risco, ela já foi agora recentemente afetada e vai ser novamente. E vai ser questão de meses. Não é se eu vou ser impactado, é quando eu serei. Esse é o desenho. E essa é a realidade. E em algum momento nós temos que parar e quebrar esse ciclo tão danoso para a nossa economia. Aldo Batista Neto, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Jorge. Agradeço mais uma vez. E lembrando sempre, né? Nós temos hoje a empresa Actio Gestão de Riscos e Desastres, baseada aqui na cidade de Blumenau, com capacidade de apoiar tanto a iniciativa pública quanto a privada, para a gente ter a oportunidade de rodar as legislações brasileiras, atender exigências dos órgãos de controle externo, para amenizar, né, esse dia a dia de gestão de riscos e desastres. Procure informação no www.actiogrd.com.br. Obrigado, Jorge. Ótima semana.